paz do Senhor. Hoje eu gostaria de falar um pouco para vocês sobre entendimento. Atualmente, nós temos visto muitas doutrinas e cada vez surgem mais igrejas, mais doutrinas diferentes. E eu queria falar um pouco do que a palavra de Deus fala sobre todas essas coisas. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. Deus pode falar com todos nós. Todos nós podemos adquirir entendimento se nós cumprirmos os mandamentos do Senhor. O primeiro passo é começar a cumprir os mandamentos do Senhor. Crer que a Bíblia é a palavra de Deus e que Deus está falando conosco através da sua palavra, para que você possa aceitar tudo isso. Aceitar, receber na sua vida e começar a cumprir, começar a executar. Aplica tudo isso na sua vida e você vai começar a adquirir bom entendimento e Deus vai começar a falar e você vai começar a discernir as coisas pela Bíblia. Deus vai começar a te dar entendimento. A Bíblia vai te dar entendimento. Se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, ela vai começar a te dar entendimento de todas as coisas e você vai começar a discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é doutrina humana e o que é doutrina de Deus, o que é ensinamento de Deus. Nos últimos dias vão aparecer muitos falsos profetas, diz Mateus capítulo 24, em Apocalipse, e em vários outros textos, inclusive nas cartas de Paulo e de Timóteo. Deus nos alerta através dos apóstolos que nos últimos dias apareceriam muitos interesseiros, muitos falsos profetas, muitos falsos mestres e com muitas doutrinas. E fala sobre eles aqui, interessante que segundo Timóteo fala assim, que aprendem sempre, são homens que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Então, há muitas pessoas aí, muitos teólogos, muitas pessoas que fazem teologia. Eu não sou nada contra quem faz teologia, eu acho que a gente precisa mesmo de conhecimento teológico, a gente precisa ter conhecimento de faculdade, eu acho muito bom, mas principalmente para quem tem cargo de liderança, para quem assume um cargo alto na igreja, eu acho muito importante, mas eu acho que não deve se resumir só a isso. Eu não acho, não é minha visão assim pessoal, é a própria Bíblia que diz, porque aqui diz o seguinte, que aprendem sempre e nunca podem chegar a um conhecimento da verdade, porque continuam nas suas obras antigas, pessoas que não tiveram seus corações e suas mentes mudadas pela palavra de Deus, não receberam a palavra de Deus, receberam apenas o conhecimento teológico, um conhecimento humano. E Deus, ele é muito mais que um conhecimento humano. Deus, ele é relacionamento, é nos relacionarmos com ele, falarmos com ele todos os dias e ele nos responder e nós seguirmos a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é revelada através da palavra de Deus. Então, aqui em Provérbios capítulo 15 diz: o que rejeita a instrução menospreza a sua própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Todas as vezes que Deus nos corrige, ele nos dá uma nova informação, todas as vezes que Deus nos instrui, ele está trazendo entendimento para nós. Todas as vezes que ele nos instrui, nós colocamos isso em prática, então nós passamos a adquirir entendimento e nós vamos subindo de níveis de entendimento. Então cada vez nós vamos compreendendo melhor qual é a vontade de Deus e compreendendo melhor como que nós devemos proceder, viver, como que nós devemos agir, o melhor caminho a seguir para que as coisas venham dar certo na nossa vida e em tudo aquilo que nós venhamos fazer. Em Provérbios 8, diz assim: o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho, a boca perversa eu odeio. Uma dica que Deus dá, não é só uma dica, Deus dá várias dicas no livro de Provérbios sobre como reconhecer o homem que segue a Deus, o homem que não segue a Deus, o homem que ele está de acordo com os caminhos de Deus, o homem que não está de acordo com os caminhos de Deus.
o homem que vai prosperar, o homem que não vai prosperar. Até o Salmo número 1 fala isso, fala sobre aquele homem que vai prosperar e o homem que não vai prosperar, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém, quer dizer, nem permanece no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, daqueles que escarnecem, daqueles que zombam. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, que tem o seu prazer em obedecer a palavra de Deus, em obedecer a lei do Senhor, vai ser como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto. Não é o que diz o Salmo número 1, no devido tempo, ou seja, nós vamos dar frutos, nossa vida vai prosperar. E no final até do capítulo diz, e tudo quanto fizer prosperará. Quer dizer, nós vamos dar frutos, nós vamos ajudar vidas, alimentar vidas, nossa palavra vai ser boa, nossa vida vai ser boa, nosso proceder vai ser bom, vai ser frutífero, nós vamos dar flores, nossa árvore vai dar flores. Então, nós vamos ter um bom caminho a seguir, todas as coisas vão dar certo. Há uma outra versão que diz que tudo aquilo que você fizer vai dar certo, né? É uma versão mais atualizada, mas na linguagem de hoje. E isso diz aqui, isso está falando na palavra do Senhor, né? Então, são dicas do Senhor. Se você segue a soberba, isso vai dar mal, vai dar um caminho mal. E vai dar em um caminho mal também a arrogância, né? Então Deus vai dando essas pistas. E o que é arrogância, o que é soberba, Deus vai falando no livro de Provérbios. Fala muito sobre isso. E diz no versículo 14, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Quer dizer, está em Deus a verdadeira sabedoria. Quer ter sabedoria, como foi Salomão, o homem mais sábio do mundo? Peça sabedoria a Deus e Ele vai te dar. Cumpra os mandamentos de Deus. Começa cumprindo os mandamentos de Deus, ouvindo a Deus. E Ele vai te dar. Eu sou o entendimento. Olha o que Ele diz. Eu sou o entendimento. Deus é o entendimento. O entendimento que você precisa de todas as coisas, de tudo que está acontecendo na terra, de tudo que está acontecendo na sua vida, Deus pode te mostrar. É só você pedir a Ele. Abre a Bíblia e fala, Deus... assim como Deus fez comigo, Deus vai fazer com você também, se você crer. Então, Deus, me dá o entendimento da tua palavra. Eu não quero ouvir os homens, eu não quero ouvir os homens que estão ao meu redor, eu quero ouvir o Senhor. Eu quero ouvir a tua voz, Deus. Fala com Deus assim, abre a Bíblia e pede para que Ele te dê o entendimento. Então, quando você começar a ler, Deus vai abrir o seu entendimento e você vai começar a entender e vai saber a verdade, porque a Bíblia diz, o próprio Jesus falou, e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade vai te libertar, vai abrir os seus olhos e vai te dar entendimento. Mas você precisa conhecer a verdade primeiro. A verdade está na palavra de Deus, é a palavra de Deus. A verdade é a palavra de Deus. Minha é a fortaleza. Quer dizer, quando você tem entendimento, quando Deus te dá um entendimento, isso é escudo para você. É um outro versículo no livro de Provérbios, eu não me recordo, que diz que o entendimento é um escudo para a sua vida, é uma fortaleza, ou seja, isso te defende do mal e te defende de todas as outras coisas que estão ao seu redor. É uma defesa espiritual, o entendimento. E em João, capítulo 14, o próprio Jesus, no momento que ele já estava se despedindo, já antes de ele ser traído, ele estava conversando com seus discípulos e fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os pratica, esse é o que me ama. Então, Deus considera, quando diz a palavra, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, acima de todas as coisas. Então, para você amar o Senhor, você precisa guardar os mandamentos dele, guardar no seu coração e praticar. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Quando você começar a obedecer a Deus, a ler a Bíblia, se você já lê a Bíblia, se você já obedece, obedeça muito mais, busque mais de Deus,
Peça, Senhor, não entendi isso na tua palavra, me revela, fala comigo, me dá o entendimento. Ele vai falar contigo, porque Deus é Deus, Deus te ama, Jesus te ama e Ele vai te mostrar. E me manifestarei a Ele. Ele vai se manifestar a você. Ele vai se mostrar a você. Ele vai se manifestar através de outras pessoas, através de outras vidas que vão estar ao seu redor. Deus vai falar contigo. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida se você crer e se você buscar e receber essa palavra. Eu já passei muitas situações na minha vida, mas eu vou falar uma coisa que é para você guardar no seu coração e se lembrar como um conselho, porque eu passei por muitos lugares e busquei conhecer a Deus durante toda a minha vida, mas não foi com A nem com B que eu encontrei a verdade, foi com Jesus. Foi abrindo a Bíblia e pedindo, Senhor, fala comigo porque eu preciso entender isso que eu estou passando, porque eu preciso de uma resposta. Deus, porque eu quero te conhecer. Deus, porque eu preciso saber a verdade, aonde está a verdade. Senhor, fala comigo. Então, Deus começou a falar comigo. E até hoje, graças a Deus, tudo tem mudado na minha vida. Deus fala comigo todos os dias. E houve uma mudança muito grande. E por isso que eu estou aqui falando tudo isso para vocês aqui no YouTube. E eu quero que vocês conheçam o mesmo Deus que eu conheci. Quero que vocês realmente conheçam o mesmo Deus que eu conheci. Que é um Deus tremendo. Que é um Deus que Ele é fiel mesmo quando você não é fiel. Mesmo quando você se esquece. Ele te guarda. Ele te livra. Ele fica ali do seu lado o tempo inteiro. Ele envia os anjos para te guardar. Então, agradeça a Deus hoje por você estar vivo, porque você tem essa oportunidade de estar ouvindo essa palavra. E em nome de Jesus, eu desejo que você receba essa palavra, eu quero que você siga essa palavra, porque essa palavra muda, essa palavra transforma, essa palavra ela traz vida. E eu não falo só de prosperidade, porque há muitas palavras de prosperidade por aí. Deus vai te dar prosperidade? Vai, mas a prosperidade é uma consequência e a vida de Deus é o mais importante. É quando você é liberto, quando você é livre de tudo aquilo que te prende na sua vida. Então, todas as coisas começam a acontecer, todas as coisas boas. Quer dizer, prosperidade não é só dinheiro, prosperidade é tudo na sua vida. É tudo que você vai fazer dar certo. Isso é que é prosperidade, isso é que é ter vida. É quando aquela música, que nem aquela música da Aline Barros, que fala assim, remove a minha pedra, me chama pelo nome. Quer dizer, quando Deus remove a pedra da sua vida, quando Deus remove essa pedra, então você está livre e você pode viver tudo que você deseja, tudo que Deus deseja para você de bom acontece. Então, eu queria deixar essa palavra, que Deus abençoe e